Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade a este trabalho, pelo qual eu peço a Deus que me dê muita força para que, como ferramenta do Espírito Santo, eu continue a conduzi-lo até o seu final. Mas eu não poderia deixar de agradecer a Deus por mais um dia que Ele me concede. E agradecer a Deus pelos dias anteriores que Ele já me concedeu durante 72 anos de existência. 72 anos de existência, dos quais todos os 72 ele teve inteira atenção e zelo. E agradecer pelas oportunidades que Ele me dá até hoje, inclusive me proporcionando o privilégio de fazer este trabalho, pelo que agradeço em nome de Jesus. Neste instante, iniciarei o livro de Juízes, no seu capítulo 1, que nos diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão seu irmão: Sobe comigo à minha sorte e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali, porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e à cidade puseram fogo.
E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela apiou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Horma. Tomou mais Judá a Gava com seu termo, e a Asquelon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anaque. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos Reteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer.
Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Aser expeliu os moradores de Acó, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Helba, nem de Afeca, nem de Reobe. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Heres, em Ajalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acrabim e desde a penha, e dali para cima. Assim, irmãos, mais um capítulo se finda. E Deus continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus.